Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria grande tivemos hoje quando vocês mandaram as mensagens, os pedidos de oração. É muito bom ter o retorno de vocês. Louvo e glorifico a Deus e a providência de São José por isso. Não é uma alegria grande, menina? Alegria, Roberto. E hoje recebi uma mensagem de seu Tarcísio dizendo que tinha comprado o livro. Fiquei tão feliz com o seu Tarcísio dizendo que tinha comprado o livro. Até disse, então não precisa mais a gente enviar o vídeo. Ele disse, precisa sim. Então, gente, significa que os corações estão abertos para escutar essa história de São José, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também Maria do Carmo Rego disse, Renilda, eu estou amando escutar a história de São José, como outras pessoas também. No final do vídeo a gente comenta, né, Roberto? Com certeza. Hoje é o primeiro capítulo desse livro, simplesmente José, do padre Darley, aliás, do Frei Darley Zanon, né? Hoje é o 9º dia. E aí diz assim, recordar, quer dizer, o primeiro capítulo era recordar, o segundo iniciar, o terceiro crescer. Terminamos o terceiro crescer no oitavo vídeo. Hoje é o 9º dia e hoje o capítulo é mudar. Vamos ver o que é que tem nesse capítulo? Vamos lá. Que saudade o nosso povo sente de Davi e Salomão. Eram verdadeiros líderes, sábios, preocupados com a nação. Nossos governantes recentes souberam apenas espalhar o caos e o sofrimento. Papai Jacó evitar qualquer discussão ou conflito sobre política. É uma virtude que aprendeu do seu pai matar e ensinou a todos nós. Na carpintaria, por exemplo, recebia pessoas de todos os grupos. Não privilegiava ninguém. Certa vez, um saduceu muito rico chegou para fazer uma encomenda. Não era de Belém, mas já o tínhamos visto algumas vezes circulando pela cidade. O homem entrou apressado na oficina, sem nem ao menos nos cumprimentar. Sua única palavra foi para saber quem era o proprietário da carpintaria. Diga aí. Naquele mesmo instante, papai estava atendendo um pobre agricultor da vizinha Tecua. Também era a primeira vez que ele vinha à nossa procura e visivelmente era de família humilde, como a maior parte do agricultor da região. O agricultor precisava consertar algumas ferramentas para poder continuar seu trabalho na lavoura. Alguns cabos para enxada, arado novo e outros utensílios para trabalhar a terra. Papai sabia que ele tinha dificuldade em pagar por todo o serviço. Mesmo assim, dedicava total atenção e preparava instrumentos ainda melhores do que aqueles que o camponês tinha solicitado. Enquanto isso, o saduceu se agitava na entrada da oficina. Você vai ter que esperar, disse papai. O homem se enfureceu, tomou aquela simples indicação como ofensa. Começou a gritar contra todos. Isso é uma vergonha. Como é possível atender esse pobre miserável e não dar prioridade a mim, que tenho tanto para fazer, tantos negócios à minha espera? Fica aí, Beto. Os tempos mudam e as pessoas continuam as mesmas, né? Mudam os personagens, né? Mudam os personagens. Mas os atos, a arrogância, a prepotência, ela é muito forte na carne. Verdade. Não é uma exclusividade dos tempos de hoje, mas da carne, né? Desde o pecado original, a gente vem acumulando na carne esses pecados que são terríveis. Se achar superior ao outro, Mas, já julgar e condenar. Mas olha o que ele fala. Mais tarde, soubemos que o saduceu era proprietário de uma grande fazenda ao sul de Betânia e ao leste de Belém, não muito distante de nós, e que deveria transportar uma carga de azeite e vinho para o porto. Tratava-se de uma grande encomenda dos romanos, destinada à capital. O homem estava agitado porque teve algum problema
com sua carroça e precisava de madeira de qualidade para substituir as velhas tábuas que estavam para se romper, arriscando um grave acidente com a carga. Apesar de toda a pressa e agitação, das ameaças e orgulho, papai não cedeu nem por um instante. Veja a sabedoria de Jacó, né? Quando ele atende tão carinhosamente esse camponês que nem tinha condições de pagá-lo, né? Esse é o verdadeiro amor incondicional. É quando nós acolhemos o outro, independente de cor, raça e poder aquisitivo. E era um amor tão grande que ele não só consertou, mas como José narra, ele deu o melhor para esse pequeno camponês. E diante da arrogância do outro, né, ele teve uma sabedoria muito grande de mandar esperar. Mandar esperar. Ele chegou primeiro, estou atendendo, em seguida lhe atendo. E tenho certeza que Jacó atendeu com todo o amor que estava atendendo aquele primeiro, atendeu o segundo. Porque o amor independe, como eu disse agora há pouco, de poder aquisitivo. Então nós temos que amar incondicionalmente. Isso mesmo. E é o que acontece com Jacó. E José presencia isso e veja a sabedoria e o ensinamento, a catequese de Jacó com José. Você vê o que é que os pais da gente passam para a gente, né? Nós somos o acúmulo de nossos pais e o meio ao qual fomos criados. Por isso que diz assim: terminou de preparar as ferramentas do agricultor e somente depois de o saudar e acordar com ele que o pagamento poderia ser em grãos e alguns legumes, foi ao encontro do fazendeiro. Os saduceus formam um dos partidos políticos mais influentes e ricos do nosso tempo. Grupo pequeno, muito seletivo, em geral são proprietários de grandes terras ou têm negócios em Jerusalém e outras cidades importantes. Quase nunca temos contatos com eles, e não ser quando vem a nossa carpintaria ou quando nos chamam para trabalhar em algumas de suas obras. Não nos vemos com bons olhos, e nós, a quem chamas os Anauí, também não o estimamos muito. Os saduceus são os maiores colaboradores dos romanos. Dando apoio aos invasores, eles conseguem privilégios para o templo, mas criam inúmeros problemas para seus compatriotas. Como são ricos, também conseguem boas colocações no Sinédrio. Enfim, são um grupo muito distante de nós e que mantém forte oposição aos demais grupos, como os fariseus e os zelotes. É incrível, né? Sempre existiu esses conflitos ligados aos interesses. Como os saduceus tinham poder aquisitivo melhor, eles gozavam junto aos imperadores de Roma de cargos mais avantajados, mais nobres. E com isso ele vinha se sobrepondo à simplicidade e à humildade dos demais povos. Julgavam e condenavam muito. Tinha as raças impuras, que eram simples pessoas que trabalhavam na lavoura no cotidiano e de uma determinada raça, de uma determinada tribo ou povo. E isso é muito triste, porque essa realidade acontece hoje. Verdade. Vemos muito isso aí pelo mundo, né? A classe A, que comanda com o sistema, eles se sobrepõem sobre nós e isso nos traz, às vezes, assim, um certo amargo na boca. Verdade. Porque o Jesus abandonado que está na rua, na calçada, que não tem privilégio nenhum, já é marginalizado por vida. E com esse descuido, né, das pessoas que julgam e condenam, ainda pioram mais essa situação. Verdade. E aí nós, como católicos, nós temos que ter cuidado, como cristãos, antes de católicos cristãos, de não julgar nem condenar e jamais excluir. A exclusão não é de Deus, não é território de Deus. Vamos prosseguir? Vamos. Os fariseus, ali já está.
Os fariseus formam outro partido, também eles se consideram especiais. Numa das viagens que fiz entre Belém e Galiléia, lembro-me de ter encontrado um fariseu que se chamava Assê. Acompanhou-nos na caravana entre tantos outros desconhecidos. Assê era grande o primeiro a se levantar, fazia todos os ritos de purificação com precisão e pudor incríveis. Não descuidava de nenhum ponto. Após todos os ritos, iniciava suas orações, também essas com precisão e cuidado. Era exemplar no seguimento da lei, não desrespeitava nenhum preceito. Então nós temos que ter cuidado para, como cristão, como católicos, de não estar usando a linguagem muito usada hoje, nessa vibe, né? Nessa vibe de estar julgando pela aparência. Vamos acolher incondicionalmente, porque Jesus, nosso José, é tão simples, mas tão amado por Deus e pelo menino Jesus. É isso mesmo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quem está assim curioso para saber que hora José vai encontrar Maria, já, nos próximos capítulos, a gente tem certeza que José vai encontrar a nossa Maria. Então, se você quiser chegar a esse encontro, continue conosco, né, Roberto? Como diz Padre Lucas, né? Maria, minha linda. Padre Lucas de Maria minha linda. E você continue conosco, porque já São José chega lá, porque tem que chegar, né? E aí, dê seu like, peça para alguém se inscrever e comente, é importante para nós o seu comentário. Até amanhã, se assim Deus permitir. Que a bênção de Deus venha sobre todos vocês, sobre todos nós, né? Todos nós. Filhos amados de São José. Amém.